Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o Demi Varzão e no vídeo de hoje eu vou te trazer algumas opções de RPGs modernos, mas com estilo old school. Vem comigo! Já deixa o seu like nesse vídeo e se caso você ainda não for inscrito, por favor se inscreva no nosso canal. Marque o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Na descrição eu estou deixando o link dos materiais citados nesse vídeo, então dá uma conferida lá. E se você comprar pelos nossos links da Amazon, você ajuda muito o nosso canal. Semana passada eu fiz um vídeo respondendo algumas perguntas dos inscritos aqui do canal. E o Leandro Nogueira, ele me perguntou sobre o que eu acho do Old School Renaissance. E eu achei que o tema é muito interessante e valia a pena trazer um vídeo aqui no canal. Então eu resolvi trazer uma lista com algumas indicações de RPGs modernos, mas com estilo old school, para você que quer conhecer como o RPG era antigamente e tem vontade de começar a jogar nesse estilo. Mas em primeiro lugar, o que é o OSR, ou Old School Renaissance? Basicamente, é um movimento que traz de volta o estilo dos RPGs clássicos dos anos 70 e 80, principalmente as edições antigas de D&D. Então são sistemas modernos, sistemas atuais, que buscam trazer a experiência desses jogos mais antigos. E esses jogos no estilo old school, eles têm mais foco na exploração de mapas, na improvisação e na tomada de decisões por parte do jogador, não tanto pela ficha do personagem. Geralmente suas regras são um pouco mais simples, o que é diferente dos RPGs modernos, que tendem a ser mais detalhados e com os personagens muito mais poderosos, mais épicos, o que não acontece no old school. O estilo de jogo old school, ele valoriza a simplicidade, sendo a criatividade do jogador e a estratégia a principal forma de resolução dos problemas que aparecem no jogo. Então as sacadas do jogador importam muito mais do que, por exemplo, os valores na ficha do personagem. E além disso, o sistema old school ele é muito mais mortal, muito mais perigoso para os personagens do jogador. E ele foca muito na questão de exploração de mundos, muitas vezes até no estilo Hexcrawl, né, que é o mapa hexagonal, como muitos conhecem, e ele foca muito na aleatoriedade das coisas, utilizando muito de tabelas para combates aleatórios e encontros baseados em tabelas. Os testes, na sua grande maioria, são mais focados no que o jogador quer fazer do que o que a ficha te dá a opção de fazer, como são os RPGs modernos, por exemplo. Vamos supor que você precisa desativar uma armadilha. No RPG moderno, você vai pegar a sua habilidade, né, o seu skill, a sua perícia, vai rolar um teste e vai ver se passou. Se passou no teste, você desativa aquela armadilha. E o mestre descreve mais ou menos como foi. Já no RPG Old School, você tem que utilizar a sua estratégia, a sua cabeça para desativar a armadilha. Você vai falar como você quer fazer isso. Você vai tentar jogar algum tipo de pó em cima para ver se tem alguma corda de mecanismo, talvez tentar disparar ela numa distância com uma vara, alguma coisa nesse sentido. Então está mais focado na cabeça do jogador do que na ficha. Diferente dos RPGs mais atuais, como o D&D Quinta Edição, por exemplo, os valores de pontos de vida, tanto dos monstros quanto dos personagens dos jogadores, são muito menores, justamente para dar essa sensação de perigo. Então todo encontro que você vai passar, você vai pensar duas vezes em engajar em batalha contra aquele monstro. Você vai pensar, eu tenho alternativa, eu tenho como fugir, eu tenho como resolver esse desafio sem precisar entrar em batalha e correr o risco de perder meu personagem? Então você vai sempre ponderar isso. Então basicamente esse estilo de jogo é explorar dungeon, matar inimigos e pilhar tesouros. Claro, você pode utilizar a mecânica de um sistema old school, mas para fazer uma campanha, uma história nos moldes atuais, não tem problema nenhum, também funciona. Então você pode utilizar os sistemas old school para jogar tanto da maneira que se jogava mesmo, né, o estilo de condução de aventura que era antigamente, que era tudo mais improvisado, quanto as aventuras mais tradicionais atuais, sem problema nenhum. Mas beleza, e as indicações que eu vou trazer? Basicamente, as indicações que eu estou trazendo nesse vídeo, elas são retroclones das primeiras edições do D&D, principalmente das edições BX e BECMI e também do AD&D. Esses retroclones, basicamente eles pegam a estrutura dessas edições antigas e eles reorganizam os livros de uma maneira que fica mais acessível, mais fácil de se criar personagem, não tão confuso como era antigamente. Alguns trazem novas mecânicas, inclusive, e eles tentam fazer o estilo old school, mas com uma diagramação mais concisa, mais organizada do que era feito antigamente. Agora que você sabe o que é esse OSR, né, Old School Renaissance, vamos agora para a nossa lista.
O primeiro RPG que eu quero trazer para vocês é o Osric, Old School Reference and Index Compilation. Esse RPG foi criado pela editora Stuart Marshall e é um dos retroclones mais famosos do mundo. E muitos dizem que ele é o primeiro retroclone do D&D, digamos assim, ele é o que começou essa leva do OSR. Ele é uma recriação do AD&D, mantendo toda aquela dinâmica clássica, o estilo de jogo clássico, só que ele apresenta essas mecânicas e esse jogo de uma maneira mais acessível e mais organizada para quem está começando agora. A arte do livro, inclusive, ela é bem no estilo das edições antigas do D&D. Até tem aquela vibe de amadora, um desenho propositalmente mais simples, mais tosco, digamos assim. Isso acaba até sendo engraçado. Você pegar um jogo moderno, mas com essas artes bem estilo anos 70. Infelizmente, o Osric não possui tradução oficial no Brasil porque ele não chegou a ser lançado por aqui. O que é uma pena, porque é um material muito bacana. Inclusive, o livro tem um ótimo acabamento. Eu estou deixando o link da Amazon dele, da edição em inglês, e claro, é compra internacional, então acaba sendo mais salgado o valor, mais demorado a entrega também. Mas se você quiser comprar, tá aqui o link. Por outro lado, eu estou deixando o link também do PDF oficial, porque ele tem a opção de PDF de graça. O segundo material da nossa lista também é muito bacana, é o Dungeon Crawl Classics. Esse material foi criado pela Goodman Games, que é uma editora altamente respeitada no mundo do RPG, e é uma editora que já é bem conhecida para a galera do Old School. Ele é fortemente inspirado nas edições antigas do D&D, mas ele tem algumas características únicas muito bacanas. Em primeiro lugar, ele é bem aleatório, ele utiliza muito de tabela aleatória para você poder conduzir sua aventura, o que deixa o jogo até meio caótico, assim, propositalmente caótico, e o que é muito bacana. No fim, tudo acaba sendo meio imprevisível, sabe? E além disso, ele ainda tem algumas mecânicas muito bacanas que utiliza dados totalmente diferentes dos convencionais. Além do conjunto de dados tradicional que você já utiliza, ele tem vários outros dados diferentes. Como padrão já da OSR, ele também é um jogo que é altamente mortal para os personagens, e ele tem uma mecânica muito interessante, que é a mecânica de funil, onde os jogadores começam com diversos personagens de nível 0 e vão tentando sobreviver com eles. Esse sistema ele não é necessariamente um retroclone de uma edição específica do D&D, ele é baseado nas várias edições de D&D, então ele não é necessariamente um retroclone propriamente dito, mas sim é um apanhado geral do conceito old school das várias edições, e ele meio que junta tudo isso em um lugar só. No Brasil, ele foi trazido pela New Order Editora, e os livros são muito bonitos, inclusive o livro básico tem diversas capas alternativas. Eu vou deixar o link de várias edições, acho que eu achar na Amazon, várias versões do livro com capas diferentes. Eu estou deixando algumas delas aqui na descrição para você poder dar uma conferida. Outra coisa bacana do DCC é que ele tem uma diagramação bem divertida e também bem humorada. As imagens são engraçadas, né? Elas têm um bom senso de humor e a diagramação é bem criativa, a maneira que eles utilizam o layout da página com alguns desenhos junto, é bem bacana. Material de primeira qualidade, felizmente com publicação no Brasil. O terceiro item da nossa lista é o Old School Essentials, que também foi lançado no Brasil de forma oficial. Ele foi lançado originalmente pela Necrotic Gnome e é uma recriação bem fiel ao BX, ao D&D BX de 81. E ele organiza as regras do BX de uma maneira bem intuitiva e bem fácil de se consultar, sendo bem claro e acessível para quem está jogando. Então ele é ideal para quem quer buscar aquela experiência old school bem pura mesmo, e sem grandes complicações. No Brasil ele foi publicado pela RPG Planet Press, através de financiamento coletivo, e ele conta com uma tradução de excelente qualidade. Link aqui na descrição. O quarto lugar da nossa lista é a principal indicação desse vídeo. É um material muito bacana, de extrema importância para o mercado nacional e muito acessível, que é o Old Dragon 2ª edição. Esse material ele é indicado tanto para quem quer reviver esse estilo old school de RPG, quanto para quem quer começar a jogar. Às vezes a pessoa não quer começar pelo D&D, porque o D&D tem um custo mais elevado, você pode começar pelo Old Dragon tranquilamente. E o mais legal, feito por brasileiros. O sistema foi publicado pela Burô Editora. Ele é inspirado nas primeiras edições do D&D e ele combina a simplicidade e flexibilidade desse estilo old school das primeiras edições do D&D com toques mais modernos e atuais, sendo então, como eu falei, uma ótima pedida tanto para veteranos quanto para quem quer começar no mundo do RPG. Assim como o Dungeon Crawl Classics, esse aqui também não é um retroclone ao pé da letra. Ele é uma junção de várias ideias do conceito old school,
mas com alguns toques modernos que deixam o jogo próprio. E ele usa então grande parte da estrutura do AD&D, mas ele também tem muita coisa do BX e do BECM. E ele faz a junção dessas edições num produto único e muito bacana. Então ele é algo novo, mas com o espírito old school. O sistema já está bem forte na comunidade e já tem bastante coisa lançada para ele. Eu estou deixando o link aqui na descrição, não só dos livros básicos, mas também vários suplementos que eu encontrei aqui. Vale a pena dar uma olhada. E o nosso quinto lugar não poderia ser outro, senão o pai do RPG, que é o próprio D&D. Aqui eu estou trazendo a Rules Cyclopedia, que é considerado por muitos o melhor livro de D&D que já saiu. Basicamente, a Rules Cyclopedia é um compêndio com todas as regras, tanto do BX quanto do BECM, num único lugar, e foi publicado em 1991. Esse livrão de RPG, ele é considerado por muitos a obra-prima do D&D. E ele serve, inclusive, não só para quem quer jogar D&D old school, mas também serve como inspiração para quem joga sistemas mais modernos, porque o livro é muito bacana, tem muita coisa legal. E embora seja um material antigo, ele ainda é muito respeitado pela galera, principalmente pela galera do Old School Renaissance. Infelizmente esse material não teve tradução oficial para o Brasil. E além disso ele é muito antigo, então eu estou deixando o link aqui da versão do Drive-Thru RPG, que ele é impresso por demanda, então você compra e aí o seu livro vai ser produzido. Ou se você preferir, ainda que no Drive-Thru RPG, você pode comprar a edição somente em PDF, o que acaba sendo muito mais prático. Mas assim, não deve ser muito difícil, se você realmente quer comprar esse material, não deve ser difícil você achar ele em boas condições na internet, apesar de ser em inglês. Claro, esse aqui é um material que eu indico mais como curiosidade mesmo. Se você quer começar a jogar old school, eu diria para você ir nas outras 4 dicas. Mas se você quer conhecer a fundo a origem do RPG, se você tem curiosidade de como era o D&D lá no início, então eu acho que esse aqui é um bom ponto de partida para você. Mas é mais como curiosidade mesmo, porque todos esses outros materiais que eu trouxe são mais acessíveis. Principalmente o Old Dragon e também o Dungeon Crawl Classics. São os dois que são mais fáceis de ser comprado hoje em dia. E aí, me diz, se interessou em jogar no estilo old school? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz pra mim, se você já joga estilo old school, qual o sistema que você joga? E se você ainda não joga e tem interesse, me diz aqui embaixo qual que você achou o mais interessante para começar. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até mais!